Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde ou bom dia, né? Boa noite. Passando para trazer uma breve reflexão para o seu coração, falando sobre os improváveis. Os improváveis. Tem pessoas que, se nós olharmos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada e ao longo da história, são pessoas que, aos olhos de muitos, são consideradas como pessoas improváveis. Elas não seriam capazes ou não tinha nenhuma condição de ser um canal de Deus, um instrumento de Deus na Igreja de Cristo, como elas foram ao longo da história. Um deles que eu estava refletindo hoje era Paulo, o apóstolo, aquele que se tornou, né, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, o apóstolo que teve mais destaque, né, dentro da história da igreja e fez muita diferença. E os ensinos, os escritos de Paulo estão aí para nós nos dias de hoje. Mas para quem estuda a palavra de Deus, você sabe muito bem que Paulo, ou Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele odiava a igreja de Cristo, ele odiava os discípulos. A Bíblia diz que ele consentiu na morte de Estevão e encabeçou e liderou uma grande perseguição contra a igreja do Senhor Jesus. Porém, a palavra de Deus nos revela que, lá no capítulo 9 de Atos, que ele, respirando ameaças contra a igreja de Cristo, pediu cartas para os sacerdotes, né, o sumo sacerdote, para ir perseguir e prender os cristãos de Damasco. Então ele começou com uma perseguição não apenas nacional, mas internacional, porque Damasco estava na Síria, né? Então, quando nós olhamos para Paulo ou Saulo, ele era um improvável. Para ele se tornar um apóstolo de Jesus, um instrumento de Cristo, olhando humanamente, na ótica humana, né? Por ele ser quem ele era, alguém que odiava os cristãos. Porém, a Bíblia diz que ele teve um encontro com Jesus. Jesus, ele se revelou a Paulo, né, de forma direta. A conversão dele foi através de uma experiência sobrenatural, porque no caminho de Damasco, Jesus se revelou a ele e disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali ele perguntou, ele caiu no chão, a Bíblia diz que ele cai no chão, cai por terra e pergunta: quem é, Senhor? E ali Jesus declara: eu sou Jesus a quem tu persegue. E ali Jesus diz: olha, duro é para ti lutar ou recalcitrar contra os meus aguilhões, mostrando que lutar com ele, lutar contra a igreja dele, é lutar contra aguilhões. Para quem não sabe, aguilhões é um tipo de lança com a ponta, onde aqueles que utilizam essa ferramenta para, inclusive, marcar animais, eles aquecem no fogo, né, e marca os animais. Mas tem uma ponta nessa lança, né, é um aguilhão. Então, lutar contra a igreja de Cristo, Jesus mostra para ele: olha, lutar contra os meus aguilhões é lutar contra mim. Você vai se ferir. A ponta, destaca como um tipo de poder, né? A ponta de lança é um poder. Então é um poder muito grande, Paulo, para você lutar contra ele. E ali, quando ele descobre que ele está enganado, ele se converte, ele entrega a vida para Jesus e se torna um grande canal de Deus. Mas Saulo, ele era um improvável. Para quem olhava, nem mesmo os cristãos acreditavam, né? Quando ele se converteu, ficaram em dúvida, os crentes de Jerusalém ficaram temendo se era verdadeiramente uma conversão verdadeira, porque tinha ele como um improvável. Porém, Jesus, ele pega os improváveis, transforma a vida deles e faz dele um canal de bênção e usa para a honra e glória do seu nome. Então, Deus, ele conta com pessoas a qual muitas pessoas não acreditam. Alguns
no aspecto de muitos não dá nada por ele, por ser uma pessoa simples e aparentemente incapaz. Mas Jesus ele não olha com a mesma ótica que o homem olha. Jesus ele nos surpreende. É como Samuel chega na casa de Davi, né, e quer ungir alguém para reinar, e Deus não escolheu nenhum daqueles. E a Bíblia diz que Deus fala com Samuel: olha, não atentes para a aparência, porque Deus ele não vê como o homem vê. O homem olha e vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor, ele vê o coração. E Deus contava com Davi, contou também com Gideão, com o apóstolo Paulo, que é o exemplo que eu acabei de citar aqui, e nos surpreende, né, com as suas grandes obras, transformando vidas, restaurando pessoas, libertando pessoas, mudando e transformando, inclusive, conceitos como esse do apóstolo Paulo, que para ele estava agradando a Deus em estar perseguindo a igreja. Então Deus ele acredita nos improváveis, ele transforma os improváveis e faz dele um grande canal de bênção, um instrumento. E como foi com Paulo, ele acabou ganhando milhões, multidões de almas para Cristo através aí dessa grande obra que Jesus fez na vida dele. Deus, ele conta com os improváveis.